E aí, segundão, tudo bem com vocês? Você não tá? Vai ficar agora porque começa mais um Revisa Manu, cara. E no Revisa Manu de hoje, a Pro Manu vai passar aqui rapidinho para revisar os dois assuntos que nós vimos segundo ano, que foi Iluminismo e Revoluções Inglesas. Serão esses dois assuntos que caíram na nossa prova e eu vou revisar rapidinho aqui com vocês. Primeira coisa, nós falamos que o Iluminismo vai ser o movimento das ideias que vai surgir por volta do século 17 e 18 e vai ter vários ramos: a ciência, a política, a economia. Então, o iluminismo vai ser um movimento das ideias em diversos segmentos. Falamos sobre os principais teóricos, mas eu vou fazer um breve resumo do que vai cair na nossa avaliação, tá? Nossas avaliações, eu já falei com vocês isso na sala de aula, elas vão abordar mais os conceitos básicos e são questões que dialogam com as questões do Enem, de concursos públicos. Então, se você tiver uma boa leitura, noção do assunto, interpretação de texto, você vai conseguir resolver as questões, tá? Então, historizeiro, primeira coisa que a gente tem que falar é que durante o período do Iluminismo, vários pensadores faziam oposição à igreja e ao Estado. Isso porque ainda se vivia um Estado absolutista, onde o rei tinha tanto controle religioso quanto político. E os iluministas, eles eram contrários a essa ideia. E eu vou citar o John Locke aí, que defendia o jus naturale, que era os direitos naturais de todo ser humano. E todo ser humano nasce com 3 direitos que não podem ser tirados dele. E esses direitos são direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade, segundo John Locke. E se todo ser humano tem direito à vida, o rei que viveu, que nasceu do mesmo jeito que um ser humano comum, no que ele é melhor que um ser humano comum, se todo mundo tem direito à vida? Então, alguns pensamentos como esse começaram a rondar a cabeça das pessoas e serem disseminados no período iluminista. Então, é importante pontuar aqui, historizeiro, que existia aí agora uma responsabilidade e um governante que aceitasse a liberdade de expressão do povo, já que no absolutismo o povo não podia se manifestar, só o rei tinha essa autoridade. Então se queria um governante que respeitasse a opinião de outras pessoas. Logo, é responsabilidade dos governantes assegurar a saúde da população, assegurar os direitos do povo. Um filósofo aí que vai defender essas ideias políticas de liberdade de expressão é o Voltaire, mas a gente vai ter também o Montesquieu, que vai defender a separação dos poderes. E a partir da separação dos poderes, as pessoas poderiam intervir mais politicamente, tá? Outra coisa que vai cair na nossa prova vai ser como existiam algumas características principais aí da transição do artesanato até chegar à maquinofatura, que já é de Revolução Inglesa. Antes de eu ir para a Revolução Inglesa, deixa eu lembrar um pouquinho para vocês uma coisa. Em uma das minhas aulas, os alunos ficaram falando muito sobre uma corrente filosófica religiosa chamada deísmo. Deixa eu trazer a diferença para vocês, tá? No deísmo, se acredita na existência de um Deus criador, mas se rejeita a ideia de que ele vai interferir no mundo ou na vida humana. Então, para as pessoas que são deístas aí, alguns que defendiam o deísmo no iluminismo, Deus criou o universo e estabeleceu algumas leis naturais, mas ele não realizava necessariamente milagres, ele não se manifestava por meio das revelações. E a gente vai ter aí como pessoas que vão influenciar essa ideia de direitos naturais. Eu citei o John Locke, e essa ideia de que Deus ele não necessariamente interferia. Vai ser diferente do teísmo, por exemplo, porque no teísmo Deus é um Deus ativo e pessoal, que é o que normalmente se acredita, que é possível perceber o divino, Deus, através das suas manifestações na natureza. E o ateísmo nega a existência de Deus, tá? Então são essas 3 correntes aí para deixar um pouquinho claro para vocês. Então, só para explicar para vocês, isso não vai cair na nossa prova, só para deixar claro na cabecinha de vocês. Então, durante o século XVII, a Europa viveu aí esse pensamento iluminista, um movimento intelectual que vai defender o uso da razão
E uma coisa importante a se falar do iluminismo é a sua oposição, né? Ele pregava a igualdade de direitos dos indivíduos, a limitação do poder dos governantes. Vamos ter aí vários filósofos, eu já falei do John Locke, do Montesquieu, do Voltaire, e é importante falar que ele defendia alguns princípios, o Montesquieu, por exemplo, de separação dos poderes e o Voltaire de direitos naturais. Então, a disseminação dessas ideias políticas individuais, da limitação do poder do Estado, era uma iniciativa fundamental dentro do iluminismo. Outra coisa importante sobre o iluminismo é falar que serviram como base aí para a Revolução Francesa, por exemplo, as ideias iluministas, liberté, égalité, fraternité, né? Liberdade e igualdade, que era um dos princípios defendidos aí pelo iluminismo. Então, a ideia de que a sociedade ela pode se transformar por meio da razão e do conhecimento foi uma ideia muito difundida e utilizada na Revolução Francesa. Uma outra coisa importante para falar acerca do iluminismo, que vai cair na nossa avaliação, é que esse iluminismo ele vai promover o início de uma nova maneira de pensar economicamente, que vai ser o liberalismo econômico, com Adam Smith. O liberalismo econômico vai surgir falando que não precisa da interferência do Estado na economia, vai se opor ao mercantilismo absolutista e vai falar que existe uma mão invisível no mercado, porque consumo gera produção e produção gera consumo. Ninguém precisa intervir nessa relação. Vai cair também sobre a Revolução Industrial. Agora eu vou falar sobre a Revolução Industrial. E vai cair sobre a diferença desse processo de artesanato, de manufatura para maquinofatura. E nós vimos que no artesanato não tinha uso de máquina, né? Se utilizava a mão de obra dessa população. Depois da manufatura, tem uma divisão de trabalho, só a partir da maquinofatura começa a inserção das máquinas nessa divisão de trabalho. Outra coisa sobre Revolução Inglesa, que a gente vai ver, Revolução Industrial, vai ser o processo de surgimento dos centros industriais. A gente vai ter o cercamento dos campos, a disponibilidade do carvão mineral. Então, vão ter vários fatores que vão impulsionar o processo de Revolução Industrial, inclusive o ato de navegação, que vai acontecer durante o período da República de Cromwell, na Inglaterra, que vai ser aquele período que vai ser posterior à Guerra Civil. Então, vamos ter aí a Revolução Puritana, que vai ser no período do Carlos I, a petição de direitos não vai ser atendida, começa uma guerra civil, o general Oliver Cromwell consegue vencer e acaba derrotando aí o Carlos I, que é decapitado. Começa o período da República de Cromwell, que vai até Ricardo Cromwell, que é o filho de Oliver, e durante o período de Oliver é instituído o ato de navegação, onde o inglês só pode negociar com o inglês, isso vai facilitar o processo de comércio da Inglaterra. Então, vai fazer com que futuramente ela se torne a rainha dos mares. Depois do Ricardo, a burguesia decide tirar ele do poder, que ele não consegue administrar a república como pai. Então, volta aí o Carlos II, que era um monarca, filho do Carlos I. Só que o Carlos II quer ser absolutista, pede ajuda ao rei francês. Então, a burguesia tira ele do poder, vem o Jaime II, que é irmão do Carlos II. Ele vai governar, mas também vai querer ser um rei absolutista. E como última tentativa aí para não ter outra guerra civil, a burguesia vai ter com Guilherme de Orange, que era o genro do Jaime II, e faz um acordo para ele assumir o poder e instituir uma monarquia parlamentarista para que não ocorra outra guerra civil. Guilherme de Orange topa e começa o período aí da monarquia parlamentar inglesa, que é vigente até os dias atuais. Outra coisa da nossa prova que eu coloquei aí é sobre a relação e as consequências da Revolução Industrial. A Revolução Industrial e suas consequências. Por que ele vai ser tão importante? Porque vai começar uma nova forma de produção econômica que agora não depende necessariamente nem da luz do sol, nem da mão de obra de uma família só. Os horários são estipulados pelo dono da fábrica, e a fábrica funciona de dia e de noite. Uma família inteira reveza para trabalhar na fábrica. Claro que algumas inovações vão chegar mais rápido com o uso da indústria e traz também algumas dificuldades que vai ser enfrentada principalmente por essas camadas populares na sociedade industrial, que vão começar a ter jornadas de trabalho muito extensivas. Isso vai financiar também a propagação depois das ideias socialistas. Então,
É isso que vai cair na nossa prova. Vocês vão se dar super bem. Beijos e tchau, tchau.